Salve, salve, bitcoinheiros e bitcoinheiras. Tudo bem com vocês? Depois de um tempinho, né, sem gravar aqui pelo Explica Bitcoin, surgiu um tema que eu vi muito debate no Twitter gringo. Até conversei com o convidado de hoje, que eu já vou apresentar, uma vez que a gente se encontrou ao vivo para tomar uma cerveja. Mas é um tema que é muito pouco debatido aqui na nossa bolha brasileira. É um tema que tem uma dialética acontecendo lá fora e aqui a gente só tem opiniões positivas, pelo menos as que eu me deparo. Então eu convidei hoje o Wilson para vir aqui conversar com a gente para falar um pouco do Taro, ou do Tarô, como se fala, né? Para explicar o que que é isso que está acontecendo, qual é essa atualização na rede Bitcoin, o que isso faz e qual é a visão não positiva, porque a gente vê muitas visões positivas de possibilidade de gerar uma stablecoin na rede Bitcoin, por exemplo, mas qual é o outro lado? O que que isso pode gerar de efeitos de segunda ordens indesejados que a gente não está pensando em termos de teoria dos jogos de uma maneira talvez ingênua atualmente. Então, para falar disso, eu convidei o Wilson, cara que eu conheci há pouco tempo atrás, tipo, acho que você participa mais da bolha gringa do que da bolha brasileira, né? Então, bem-vindo, Wilson. Se apresenta aí, conta um pouco da sua história para a gente, que depois a gente começa a falar da Taro em específico. Pô, Leta, obrigado. Cara, para mim é uma satisfação estar aqui, não só por poder compartilhar a informação com todo mundo, para o pessoal verificar, mas também por ter te conhecido, né? E você, para mim, é um dos grandes presentes aí que o Bitcoin trouxe para a vida da gente. Então, obrigado por estar aqui junto, obrigado pela atenção e espero poder compartilhar para esse debate de forma que cada um possa tomar sua decisão aí de maneira mais precisa, né? Cara, falar um pouquinho sobre mim, né? Vou tentar ser bem sucinto, né? Bom, eu conheci o Bitcoin em 2010, final de 2010, em contato com uma comunidade antiga que eu ainda trocava ideia, que era uma comunidade interessada em hacking e transhumanismo, né? Então, fóruns de debate sobre isso. Por quê? Porque num período mais antigo, eu atuei, né, como um hacker de primeiro nível, né, invadindo sistemas e trocando informação. Ali entre 99 e 2001, finalzinho de 2002. E o que mais me interessou, e o que sempre foi importante para mim na internet, foi buscar comunidades para construir alguma coisa, né, para entender e construir alguma coisa. Então, dentro dessas comunidades, alguém mencionou o Bitcoin por lista de e-mail, e aí eu fiquei sabendo, e para mim, esse primeiro contato foi importante para o aspecto da privacidade, né? Ou seja, liberdade e privacidade, especialmente porque tem essa questão de você entender sistemas de controle, sistemas de governo, e a privacidade é importante nesse contexto. E aí depois eu acabei não sendo, não cético, mas para mim o Bitcoin ele tinha muito mais propósito na questão da privacidade, não como um ativo financeiro, né? E eu acabei me desconectando um pouquinho da comunidade também para focar numa carreira. Fui estudar design, fui estudar User Experience Design, bem nessa época que a Apple lançou o primeiro iPhone, e depois eu conheci o Bitcoin, entrei em contato com o Bitcoin em 2017 para justificar e mostrar para as pessoas que inovação tem escala exponencial. E o Bitcoin tem escala exponencial, então era um bom exemplo. Em 2017, quase ninguém ouvia falar de Bitcoin, então era interessante falar do Bitcoin nesse sentido. Também tive uma aproximação muito mais do aspecto de descentralização e privacidade do que de ativo financeiro, apesar de ter todo o crescimento até 2017, né? E aí, em 2019, né, já num momento de carreira diferente, eu comecei a olhar diferentes tipos de ativos financeiros. E aí, realmente, o Bitcoin fazia muito sentido, né? E me surpreendeu entender que aquele projeto lá de trás de privacidade ganhou um valor financeiro tão alto, né? Então, assim, para mim aquilo era um pouco estranho,
mas você faz as contas e é meio lógico, né? Você acumular bitcoins semanalmente, diariamente, etc. Então, o meu background é um pouquinho na área de tecnologia. Trabalhei com sistemas, tenho visão sistêmica, fui estudar design, trabalhei com interface, fiz mestrado em design, fiz doutorado em engenharia do conhecimento, estou no pós-doutorado em competências digitais e a minha área de interesse é sempre a área de inovação. Eu trabalho com inovação corporativa nas empresas, tenho 3 atividades empresariais, né? Sou sócio de empresas, sou cofundador de empresas, e eu trabalho adotando tecnologia ao dia a dia das pessoas, né? Então, assim, na minha perspectiva pessoal, tecnologia, ela resolve problemas e a gente tem que entender a usabilidade dessas tecnologias dentro do dia a dia. E então esse é um pouco da minha história, assim, do meu background, né? Do meu ponto de vista, né? Eu vou sempre olhar as coisas por essa ótica, né? Ou seja, você é daquela geração que se arrepende que podia ter uma ilha hoje em dia. Então, é engraçado esse raciocínio duplo, porque as pessoas elas ficam sempre com essa visão, que na minha perspectiva é uma visão que vem do Fiat Standard, né? Ou seja, acumular e ter poder de capital para poder fazer o que eu quiser depois, né? Poderia ter uma ilha, poderia ser uma baleia, etc. Eu acho que se eu tivesse comprado Bitcoin em 2010 e rodado esse Bitcoin no meu PC, né? Então, assim, não tinha nem essa coisa de Node e tal, era PC, velho. Era o maior trabalho. Quem não conhece, vai no YouTube aí e procura, né? Como se usava Bitcoin em 2010. Você vai entender como é que a gente enxergava as coisas. Eu acho que eu montaria uma fundação, né? Não sei se eu teria Lamborghinis, entendeu? Eu montaria uma fundação para capacitar crianças em um monte de lugar do mundo para que elas se libertem de um padrão que está estabelecido, entendeu? Porque quando você entende o modelo, né, o Fiat Standard, você entende como que as pessoas são subjugadas a isso, e você percebe que tem uma alternativa, e se você tem todo o recurso do mundo para fazer isso, por que você não vai fazer? Entendeu? Então, eu tenho essa perspectiva, assim, cara, eu acho que eu não teria uma ilha para mim, não ia usar o dinheiro para fazer tudo que eu quisesse, ou seria muito rico. Eu acho que eu ia empoderar muito mais gente ao redor do mundo, sabe? Né? Então, eu tenho um pouco dessa visão, assim, né? Então, até foi isso uma das coisas que me trouxe para dentro da atividade hacker, assim, que é dar poder para as pessoas.